Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito a oportunidade de participar do evento. Meu nome é Elidiomar Ribeiro da Silva, eu sou professor do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e vou apresentar o trabalho Os Leões de Bagdá, escancarando que os bichos são nossas vítimas preferenciais. Com relação à minha formação, eu sou licenciado em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestre e doutor em Zoologia pelo Museu Nacional, também da UFRJ, e na Unirio fico lotado no Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Então eu tenho atuação em termos de pesquisa científica no campo da entomologia, o estudo dos insetos. A pandemia da Covid-19 realçou para a gente a importância da ciência. Ciência que nos deu vacinas extremamente competentes e eficazes e que salvaram muita gente da nova doença. Mas a pandemia mostrou também que o negacionismo à ciência, que muita gente já julgava superado, não acabou, de fato. O que é absolutamente preocupante. Em cenários como o que ora vivenciamos, fica claro que é fundamental se falar de ciência, mas se tem que falar de ciência em uma linguagem que todo mundo possa compreender. Eu percebi a importância de se comunicar ciência de uma maneira que todo mundo possa perceber em 2011, quando na minha universidade apresentei, junto com colegas colaboradores, um trabalho investigando a inspiração em animais de alguns dos principais personagens das editoras Marvel e DC. Apresentei esse trabalho em uma área aberta da universidade, com acesso franqueado a pessoas de outros setores, e ali eu percebi que muita gente se interessava pelo simples fato de estar fazendo uma associação entre ciência e cultura. E como eu sou um estudioso do reino animal, fica claro perceber que os animais estão de fato presentes como símbolos ou como inspiração em todas as manifestações da cultura humana. Cinema, animações, objetos diversos, peças de vestuário, literatura, histórias em quadrinhos, arte urbana, arte corporal, arte sacra, arte tradicional, emblemas diversos, em tudo há a presença simbólica dos animais. E isso constitui a base de estudo da chamada zoologia cultural, o estudo da presença simbólica dos animais nas mais distintas manifestações da cultura humana e como isso pode ser utilizado para divulgação científica, para preservação da biodiversidade e diretamente em práticas de ensino. O presente trabalho é exatamente calcado nos preceitos da zoologia cultural, em que se visa estabelecer pontes ligando o conhecimento científico ao conhecimento cultural. Eu enfatizo que dá para se falar de ciência de várias formas, mas eu tenho convicção que a associação da ciência com a arte e a cultura é um excelente modo de se fazer a popularização, de modo integrado. E dentro dessa percepção no campo da zoologia cultural, chego agora ao presente trabalho. Começando com um fato concreto, real. Em 2003, tropas estadunidenses que estavam em invasão ao Iraque assassinaram 4 leões que haviam fugido do zoológico de Bagdá. Esse evento triste inspirou a história em quadrinhos Os Leões de Bagdá, publicada originalmente em 2006.
escrita por Brian Vaughan e lindamente ilustrada por Nico Henrico. À direita, alguns quadrinhos que mostram a belíssima arte. Basicamente, a história narra a jornada de 4 leões que fugiram do zoológico de Bagdá, que foi destruído por bombardeios, e que com muita dificuldade vagaram por uma cidade humana destruída. Assim, naturalmente, a narrativa é baseada no leão, uma espécie extraordinária de animal, culturalmente muito presente em muitas atividades humanas, cientificamente denominado Panthera leo, e que faz parte da grande família dos felídeos, que inclui o gato doméstico tão popular em nossos lares. O leão é uma espécie muito simbólica, faz parte de fato da trajetória humana no planeta, todo mundo conhece em cada canto, é impactante, chama muita atenção por causa de sua juba extraordinária, ostentada pelos adultos machos, mas o que pouca gente sabe é que, como quase todas as espécies de grande porte, o leão está em perigo de extinção. Declínio populacional gigantesco tem sido observado, uma diminuição drástica das áreas de ocorrência. Então, não é alarmismo considerar que existe a possibilidade de, em algumas poucas décadas, nós termos um planeta sem leões nos habitats selvagens. Só para vocês terem uma ideia, se nós pegássemos todos os leões de vida livre no continente africano e colocássemos no Maracanã, por exemplo, não daria para encher o estádio. A situação é realmente complicada. Além do leão, muitos outros animais interessantes são mencionados graficamente na história, o que faz com que ela seja muito interessante do ponto de vista zoológico, em que pese, é claro, as situações trágicas vivenciadas pelo animal. Por exemplo, nós temos de grande porte a presença de animais como girafas, rinocerontes pretos, dromedários, gnus, búfalos africanos, zebras, elefantes, tanto o africano quanto o indiano, uma série de animais bem interessante que pode ser trabalhada em salas de aula do campo da zoologia de diferentes formas. Como na história os leões de Bagdá, os animais falam, se comunicam, interagem entre si, não tem como não lembrar das famosas fábulas, principalmente aquelas do grego Esopo e do francês La Fontaine, em que os animais assumem posturas humanas em situações cotidianas e ao final tem sempre uma moral, uma história, uma justificativa, que em grande parte das vezes, infelizmente, termina de modo trágico, conforme aconteceu na situação real inspiradora e na própria história em quadrinhos Os Leões de Bagdá, em que os protagonistas foram tombados ante a opressão humana. Também no ponto de vista das ciências humanas, a história pode ser aproveitada para inúmeras possibilidades comparativas. E, infelizmente, o que aconteceu em Os Leões de Bagdá, tanto no fato inspirador, real, quanto na ficção, na história em quadrinhos, está longe de ser uma exceção. Os animais sempre foram, continuam sendo e provavelmente serão nossas vítimas preferenciais quando participam das nossas guerras, das guerras humanas, nas quais eles costumam ser os principais prejudicados. Durante a própria Guerra do Golfo, alguns estudos mostram o tamanho do holocausto em relação ao meio ambiente e à fauna de modo geral. Até mesmo os animais domésticos e de criação foram afetados, como mostra esta notícia que diz que galinhas tiveram seu ciclo biológico afetado. Também já se sabe
que aves marinhas, por exemplo, foram muito prejudicadas por causa do derramamento de petróleo, consequência da guerra. E em todas as guerras e batalhas humanas, esse cenário se repete, como, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, em que animais que com certeza não se voluntariaram para isso foram utilizados como bombas para atingir o inimigo. E fica claro que isso não é coisa do passado, quando a gente observa o que está ocorrendo agora na Ucrânia. Estamos vivenciando um momento histórico de uma guerra observada em tempo real. As vítimas não são apenas humanas, muito pelo contrário, os animais são os que mais sofrem, tanto os mantidos em cativeiro em zoológicos, como os animais de estimação. É comovente ver o esforço dos humanos para salvar seus animais, seus amigos de estimação, cães, gatos, aves e outros animais mantidos no lar, muitas vezes são levados na fuga das áreas atingidas pelos bombardeios e pela guerra. Porém, é muito mais comum que eles sejam os primeiros a serem abandonados. Então, mais uma vez, os animais pagando preço pela insanidade humana. E para não se pensar que isso é exclusividade do resto do mundo e não do Brasil, ficou escancarado que os animais aqui também sofrem em nossos conflitos. Atos públicos, batalhas campais urbanas, quando se tem uso de gás lacrimogênio, quando se tem bombas, tiros de borracha, todo esse tipo de ação resulta impreterivelmente em danos à vida animal. E nós vimos pela televisão cenas inacreditáveis em que cavalos estavam sendo usados, também não como voluntários em ações policiais, foram atingidos violentamente por parte de terroristas golpistas. Algo inacreditável que serviu de base até para o editorial relativo ao volume de 2023 da revista A Bruxa. Muitos animais continuam sofrendo graças às nossas ações insanas. Bom, essas são as referências que eu usei na elaboração do trabalho. E, por fim, gostaria de dizer que a história em quadrinhos Os Leões de Bagdá já foi utilizada por mim em outros eventos com outro tipo de abordagem, como, por exemplo, no segundo colóquio de Zoologia Cultural, em que eu aponto mais detalhadamente os danos aos animais motivados por nossas atuações e ações em guerra. No evento Sétima Mostra de Biologia Cultural, Natal e Ano Novo, Dias Melhores Virão, eu abordo o drama dos animais mantidos em zoológico em uma área de conflito praticamente eterno, que é a faixa de Gaza, e lá tem um número impressionante de zoológicos e animais que estão sofrendo muito com isso. E, recentemente, tive a imensa felicidade de ter um artigo publicado na prestigiosa revista Imaginário. Finalizando, todas as vezes que eu tenho o espaço de fala para abordar a associação entre a ciência e a zoologia, a ciência que eu professo, e a cultura, está dentro do escopo do projeto Zoologia Cultural, que eu tenho cadastrado tanto nos setores de pesquisa e extensão da minha instituição. Muito obrigado pela atenção e um abraço. Olá, eu me chamo Matheus Calci, eu sou bacharel em Línguas Estrangeiras Aplicadas pela Universidade de Brasília e vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, que é a influência dos quadrinhos na escolha de nomes dos brasileiros. Então eu vou falar a relação entre quadrinhos e a onomástica e a antroponímia do Brasil. Vamos lá. O objetivo da minha pesquisa é o seguinte: eu sempre fiquei encucado, né, principalmente quando apareceu aquele desenho Irmão do Jor-El, né, que tinha um personagem chamado Jor-El, e em entrevistas com o criador, né, ele falou que tinha um tio, ou tem um tio chamado Jor-El. Eu fiquei, Jor-El? E ele disse que
Jor-El é baseado mesmo no personagem pai do Superman. Então, quando surgiu a oportunidade de eu fazer uma pesquisa sobre a influência dos quadrinhos na escolha de nomes do brasileiro, prontamente eu fui atrás de pegar nomes de personagens dos quadrinhos e ver se tinha relação entre, por exemplo, Mônica, do Maurício de Souza, se tinha relação direta com o aumento dos registros de Mônica no Brasil. Então eu me debrucei sobre esses assuntos e o artigo principal eu selecionei 7 nomes, mas aqui para comunicação eu vou usar 2, Mônica e Kal-El, que é o nome original do Superman. Justamente para tirar aquela dúvida, será que os pais se sentem impelidos a pôr o nome dos filhos baseado em personagens de quadrinhos que eles gostam, por exemplo? Ou de filmes, ou de séries, ou de desenhos que tenha sido adaptações propriamente ditas de quadrinhos? E assim eu venho para responder esse questionamento. No artigo principal eu divido em 4 categorias: gibis para publicações brasileiras, comics para publicações dos Estados Unidos, bande dessinée para publicações franco-belgas e mangá para publicações japonesas. Então eu seleciono nomes de personagens franco-belgas, americanos, brasileiros e japoneses para ver se tem mesmo essa relação do surgimento do nome ser por conta do personagem XYZ dos quadrinhos. Então eu utilizei 2 dicionários, mas o site Nomes do Brasil, que é uma plataforma do IBGE que tem um registro completo de todos os nomes registrados no Brasil desde a década de 1930 até 2010. O site não teve uma atualização, né? Era para ter sido atualizado em 2020, mas por conta de crises e falta de coleta de dados, ainda está na versão de 2010. A cada 10 anos eles atualizam. Então, provavelmente daqui a alguns anos vai ter a nova atualização do site, com novos registros e coisa do tipo. Então eu basicamente peguei, por exemplo, usando aqui o Mônica, eu coloquei Mônica no site e vi quando começa a ter os registros do nome Mônica no Brasil e se teve um aumento ou um decréscimo quando tem o surgimento da personagem do Maurício de Souza. Então, como eu tinha dito anteriormente, fui usar o site, né, Nomes do Brasil, e 2 dicionários onomásticos, o dicionário onomástico etimológico da língua portuguesa, do José Pedro Machado, e o dicionário etimológico da língua portuguesa de Antenor Nascentes. Então, dentro do meu artigo principal, eu fiz a procura, né, de Mônica, Magali, Clark, Kal-El, Lois Lane, Gohan e Barbarella, dentro daquele escopo de gibi, comics, bande dessinée e mangá. O uso do dicionário basicamente foi uma forma a mais de fazer uma pesquisa, porque o site, né, do IBGE, ele não mostra a origem etimológica do verbete, né, do nome, e também tem uma limitação, que ele tem um registro até geral, assim, antes de 1930. Então é bem generalizado, não tem muito dados anteriores a 1930. Então o uso desses 2 dicionários foi importante justamente para ver qual era a origem da palavra, se tinha alguma ligação com outros elementos que propriamente o quadrinho em si. Então vamos lá, como eu fiz a análise, né, eu vou separar 2, como eu tinha dito, Mônica e Kal-El. Então como eu fiz a análise desses 2 verbetes para configurar a confecção total do artigo? É o seguinte, vamos começar com o verbete Mônica. Então primeiramente eu fui buscar nos dicionários para ver quais são as origens etimológicas do verbete, né? Por que os pais colocam os nomes dos filhos de Mônica ou de outras coisas. Então, no dicionário do Machado, tem 3 aparições de Mônica, né? Desde a sua origem grega, vem de mônicos, né? De monos ou de um só, até referências religiosas, por exemplo, a Santa Mônica, mãe do Santo Agostinho. Então tem uma ligação direta com o lance católico do Brasil e outros países, por exemplo, Portugal, né, que é onde o dicionário foi confeccionado. Até que tanto que o José Machado diz que não se sabe se propriamente o termo Mônica vem justamente do eclesiástico, né, do lance da mãe do Santo Agostinho ser chamado de Mônica e coisa do tipo. Então vem até nome de cidade, entre outras coisas. Em 52, o Nascentes ele coloca o uso que vem do grego, assim, ele coloca um exemplo aqui do Drummond, que é única, solitária e tudo mais. Então, o uso do dicionário foi justamente para fazer essa busca anterior a 1930.
que é onde bate o gráfico, né, no Nomes do Brasil, que eu vou mostrar no próximo slide. Passando da fase do dicionário, eu me dirijo para o site do Nomes do Brasil para fazer a procura. Então eu coloco lá no campo de busca Mônica e aparece esse gráfico. Então, antes de 1930, já tinha registros de brasileiros, né, no caso brasileiras, sendo registrados com o nome Mônica. Porém, a gente consegue observar aqui no gráfico, a partir dos anos 60, tem um avanço muito grande. Ó. Percebe aqui, nos anos 50 tem uma quantidade, e nos anos 60 aumenta, e nos anos 70 aumenta ainda mais, chegando no seu ápice nos anos 80. Então a gente consegue estabelecer um paralelo muito próximo entre Mônica, do Maurício de Souza, e os registros desses personagens. Lembrando que a personagem Mônica aparece pela primeira vez em 1963, numa tira do Cebolinha, como a gente consegue ver aqui na imagem ao lado. Porém, contudo, entretanto, todavia, a personagem, né, a Turma da Mônica, vai evoluindo, né, até chegar no seu ápice mesmo, nos anos 80, com parques de diversão, animações e coisa do tipo. Então ficou um gosto popular os personagens da Turma da Mônica, né, tanto que a personagem que era uma coadjuvante inicialmente vira a protagonista, inclusive o nome Turma da Mônica é por conta dela, de tamanha influência e importância da personagem. Então a gente consegue ver que sim, nesse caso de Mônica, tem uma relação bastante próxima entre o surgimento da personagem com os pais darem o nome de suas filhas de Mônica, por conta dessa personagem, que é um dos maiores títulos do Brasil, principalmente do público infanto-juvenil. Então claramente tem sim a relação de influência da Mônica, a personagem do Maurício de Souza, com Mônicas espalhados pelo Brasil todo. Em outro caso, né, o uso do Kal-El, que é um nome criado propriamente para o personagem do Superman, né, que o nome terráqueo dele é Clark Kent, e o nome kryptoniano, que é o planeta de origem do personagem, é Kal-El. Então o personagem foi criado em 1938 pelo Joe Shuster e pelo Jerry Siegel, e os dois têm origem judaica e propriamente essa partícula El vem de uma origem judaica. Não é uma tradução propriamente dita, mas o El significa uma pequena estrela, uma estrela solitária. Então o uso do Kal-El com o uso judaico remete às origens judaicas dessas duas pessoas que criaram o personagem. Assim como o pai dele é o Jor-El, no Brasil a gente não usa essa separação de nomes com o hífen. Então, no Brasil você tem o termo tudo junto, Kal-El. Então, há os registros do nome Kal-El por conta, né? Não há outro registro que você consiga linkar Kal-El, senão o próprio nome kryptoniano do personagem em questão aqui da imagem. Então, por ser um nome fictício, não há nenhum registro dele nos dois dicionários que eu busquei. Mas no site do IBGE a gente consegue ver um gráfico, ele começa a partir dos anos 80, há uma série de televisão do Superman e os filmes também que tratam da mitologia kryptoniana e o uso do nome do personagem kryptoniano. Então ele surge nos registros brasileiros a partir da década de 80 e tem um avanço, ou seja, é um nome que, pelas pesquisas aqui, pelo menos até nos anos 2000, nós vemos claramente aqui que é um nome do personagem, é uma homenagem do personagem, assim como temos Lois Lane tudo junto, que também vem da personagem dos quadrinhos do Super-Homem. O nome Kal-El também ficou conhecido não a ponto de ser relevante assim para análise, mas por conta do filho do ator, né, americano Nicolas Cage, que deu o nome de Kal-El. Assim como tem a filha daquele diretor Kevin Smith, que é a Harley Quinn, que é a personagem da Arlequina do panteão de personagens do Batman, por exemplo. Então, como resultado e considerações finais, a gente consegue sim colocar esse link de que os quadrinhos foram importantes e foram relevantes para os nomes, para a onomástica brasileira. Assim, o quadrinho em si, ele foi um pouco eclipsado, um pouco não, ele foi bastante eclipsado por produções cinematográficas, por produções televisivas, animações e coisa do tipo, porque o cinema atrai muito mais gente do que propriamente os quadrinhos. A gente consegue ver aí com as adaptações cinematográficas de personagens da Marvel e coisa do tipo, que tem explosões de bilheteria, mas isso não reflete diretamente a um aumento significativo das vendas. Então, assim, a gente pode criar um paralelo de que sem os quadrinhos não teriam as adaptações cinematográficas, e sem as adaptações cinematográficas não teria
os nomes dos brasileiros sendo registrados por conta disso. Então, a gente pode criar, sim, um link de que os quadrinhos estão diretamente relacionados e ligados aos nomes brasileiros sendo registrados em homenagem a esses personagens. Até porque nomes são dados para homenagear personalidades, santos e, nesse caso, personagens de histórias em quadrinhos. Então deixo aqui as referências bibliográficas que eu usei para fazer esse vídeo de comunicação e agradeço o espaço. Olá, boa hora a todos e todas. Eu me chamo Amaro Braga, eu sou sociólogo, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Alagoas. Este trabalho faz parte de uma pesquisa um pouco mais ampla, onde eu faço algumas investigações metodológicas sobre o uso das histórias em quadrinhos como recurso metodológico para análise sociológica. Este paper, então, intitulado A Representação Imagética do Social no Desenho Cômico até a Superaventura, Apontamentos Iniciais. Então, são tópicos que dão partida a esse tipo de investigação pelo qual esses elementos teóricos e metodológicos vão se organizando para eu defender lá na ponta, lá no fim, como uma investigação que toma como base desenhos, imagens desenhadas, particularmente aquelas relacionadas às histórias em quadrinhos e seus congêneres, podem enriquecer uma pesquisa sociológica. Os quadrinhos, por si, já possuem uma qualidade narrativa que vão permitir esse tipo de verossimilhança com a realidade. Então, para entender como essa imagem desenhada se apropria do social, é necessário compreender um pouco, inclusive, de seu próprio trajeto histórico e como ele se incorpora das visões de mundo sobre o social nos seus locais de produção e pelas pessoas que atuam na sua constituição. Então, como a imagem desenhada se apropria do social? 3 aspectos importantes precisam ser destacados. O primeiro é que o uso de ilustrações, de desenhos, de imagens, veio se tornando cada vez mais popularizado, particularmente nos veículos de comunicação, obviamente, mas também entre os indivíduos, como um meio, inclusive, de entretenimento, particularmente com a jocosidade, com a sátira, com a piada. Então, a popularização das ilustrações nos livros da Idade Média, ele vai crescendo até o século XVIII, findando nessa perspectiva moderna pelo qual nós reconhecemos a linguagem das histórias em quadrinhos. O segundo tópico importante é o papel que a linguagem da sátira tem na constituição dessas imagens desenhadas. O gênero textual que acompanhava a ilustração era justamente a satirização. E juntos, o desenho, a imagem desenhada e a sátira, eles vão retratar o cotidiano contemporâneo, através de um determinado olhar crítico. Esse cotidiano é um tipo de cotidiano bem específico que poderíamos chamar de coetâneo, que é aquele contemporâneo que ladeia os próprios indivíduos, ou seja, os acontecimentos que são realmente muito próximos temporalmente e espacialmente desses indivíduos. O terceiro aspecto é o desenvolvimento da caricatura a partir dessa relação entre sátira e ilustração. A caricatura começa a ser produzida com a identificação dos traços que levariam à risada. A caricaturização dos personagens retratados e seus aspectos físicos exagerados termina constituindo um tipo de linguagem de composição de cenas que vai dar volume a essa imagem desenhada e seus vínculos com determinados aspectos do social, desse social cotidiano, contemporâneo, que circunda os indivíduos e que tem uma dimensão crítica, por excelência. Aqui vocês têm uma gravura de William Hogarth, datada de 1751,
que é chamada de Alameda do Gin, Gin Lane. Esse desenho, ele é um desenho bastante rico em crítica social aos efeitos das políticas liberais de produção do gin na Inglaterra. Cada detalhe da cena é um dos problemas sociais ocasionados pela produção em larga escala dessa bebida, a falta de qualidade dela e também o seu consumo desenfreado. Então, um problema social que ficou conhecido na história como a loucura do gin. E esse desenho, essa ilustração, essa imagem desenhada, ela se compõe justamente desses elementos críticos. Cada pedacinho dela é uma das críticas que circulava sobre a problemática do gin. Então, essa tradição artística ela começa a incorporar o exagero dos sentimentos, oriundo dos efeitos teatrais, né, com essas emoções exageradas na própria literatura. As imagens que começam a ser produzidas para ilustrá-las vão refletir isso. Então, nessa gravura também do William Hogarth, nós temos esse estudo de expressões de caricatura dos traços do rosto de diversos indivíduos aí representados. As suas cenas buscam representar situações cômicas, mas também com profundos aspectos sociais. São desde problemas urbanos até comportamentos cotidianos da cultura popular. E as brigas, descasos, né, mortandade infantil, né, problemas de saúde, tudo isso sendo representado numa única imagem. Então, o que se processou foi uma ação natural do desenho dos desenhistas de tentar sempre estar representando o real, a realidade, o seu dia a dia. O que se esquece muitas vezes é que esse pensamento desse indivíduo medieval, ele é simplista e fortemente influenciado por metáforas. A arte do período ela vai ser rica em simbolismos, nem sempre compreendida pelas pessoas do povo. Mas ainda assim prevalecia uma certa força cultural sobre a necessidade de representar o real. A explicação dos historiadores da arte traz 3 fatos importantes. O primeiro é uma tendência contínua do desenho em buscar em suas produções uma racionalização da representação desse real cotidiano. Em nenhum momento da história o desenho escapa desse destino. Segundo, o surgimento do desenho caricaturizado não passa de um mecanismo de representação literal de figuras de linguagem. E um terceiro aspecto, ele vai dizer respeito aos temas que foram incorporados na constituição dessas ilustrações, a partir da literatura romântica principalmente, e que será decisivo para compreender os universos oníricos e ficcionais que foram associados aos desenhos cômicos e posteriormente às histórias em quadrinhos. Então, por exemplo, muitas dessas ilustrações não passavam de uma tentativa de ambientar máximas populares, como atravessar a parede com a cabeça, matar 2 coelhos com uma cajadada só, e que eram representadas literalmente nesses desenhos para se fazerem compreensíveis. Então, a tolerância com desenhos absurdos, estética e tematicamente, decorria, portanto, desse roteiro racionalizado com base no cotidiano. Essa inovação que foi acometida por esses caricaturistas será decisiva para compreendermos diversos aspectos pelo qual a linguagem dos quadrinhos assume a dimensão de representação das críticas sociais, de tirinhas publicadas diariamente no jornal e na internet, passando por produções undergrounds que circulam de mão em mão entre os colecionadores, até os quadrinhos mainstream vinculados ao universo dos super-heróis da Marvel Comics, por exemplo. Por isso, para compreender o papel do desenho cômico na representação das críticas sociais, é necessário reconstruir o percurso das caracterizações das caricaturas devido a outro fator que advoga importante para explicar tudo isso: a relação entre desenho e estereótipo. As caricaturas, como formas mais antigas de desenho cômico, estavam associadas ao humor e ao riso. Sua função é justamente essa, fazer rir. Porém, elas também revelam como lidamos com determinadas características sociais de discriminação social com base na aparência física das pessoas. Afinal, o que faz a caricatura se não exagerar em determinados atributos físicos que levam o leitor da imagem a sorrir da pessoa retratada? Por um lado, a gente pode mostrar como os estereótipos se reproduzem no imaginário social, assim como também podemos ilustrar como as pessoas são vistas e reconhecidas.
A caricatura não inventa o traço das pessoas. Ela exagera elementos contidos no indivíduo. Há um código semiótico que o artista emprega identificando os traços que o levaram, que vão levar ao riso. Notadamente, isso está presente nas pessoas, como orelhas, dentes, olhos, pescoço, lábios, barrigas, entre outras características, que são traços da personalidade e de comportamentos culturais. Muitas vezes associados a ideias de raça, por exemplo, né, e a perspectivas étnicas. Não é difícil perceber que essas caricaturas elas fazem relação entre características faciais e da psicologia dos personagens representados. Há um tipo de vínculo aí que interrelaciona essas duas coisas. E exige do artista uma perspectiva onde ele deve tentar se familiarizar com essas formas, com essas proporções, para se referir a esses tipos de padrões até de beleza, por exemplo. Né? Fazendo com que ele seja apto em retratar isso de memória, desenhando rápido a partir de determinados modelos. Daí a dimensão estereotípica necessária para a produção desses tipos de desenho e seu vínculo com as dimensões de realidade. Então, nesse período de desenvolvimento do desenho satírico, né, se apresenta três características peculiares, que são responsáveis pela distinção de três produções diferentes do desenho cômico. A primeira delas é a caracterização dos traços dos personagens retratados, exagerando os aspectos físicos, muito frequentemente localizados nos rostos. O segundo é a composição dos desenhos com temas retratando situações que despertarão o riso, a comicidade e a ridicularização de um acontecimento ou cenário. E, finalmente, a tendência nos desenhos em apresentar uma sátira com base em personagens conhecidos ou acontecimentos da região de conhecimento popular e de vivência do indivíduo. Cada uma dessas três características será responsável pela variação e surgimento, a partir do século XX, daquilo que hoje nós chamamos de caricatura, de cartoon, de charge, como expressões relativas e autônomas, respectivamente. E aí nós temos que, em determinado momento, as produções de desenho que vão estar girando em torno da comicidade começam a retratar cenas do cotidiano circundante. A família, o trabalho, o namoro, conflitos urbanos. Daí porque surgem novos tipos de tirinhas voltadas justamente a esses tipos de personagens, pessoas que estão trabalhando, relações familiares, né, conflitos urbanos, de vizinhos e assim por diante. Até chegar nas narrativas de aventura, né, com Tarzan, por exemplo, depois Buck Rogers, né, entre outros personagens, de histórias de retratação de histórias de detetives, né, aventureiros, né, viajantes, e esse gênero aventura, né, não vai demorar para migrar para o gênero da superaventura. Mas em ambos os casos, tanto na aventura quanto na superaventura, nós vamos ter um tipo de necessidade cada vez mais preeminente de estar indiciando, ou seja por imagens, ou seja por descrição de texto, algumas características do cotidiano, da realidade cotidiana, da realidade que aquelas pessoas estão vivendo. Né? E isso vai se transformar em um tipo de material que pode ser resgatado ao ler, né, essas publicações. Além do fator estético, que é replicar essas produções com características semelhantes, havia também essa dimensão de reprodução do social. Então, desde os desenhos cômicos que se processam a prática de desenhar com base nas informações do cotidiano que circunda os indivíduos, daquilo que acomete as pessoas comuns no dia a dia. Os quadrinhos heróicos de aventura colaboraram acrescentando a necessidade de que o traço do desenho acompanhasse o traço da realidade. Então você tem meio que um duplo discurso sobre a realidade. Ela é debatida, apresentada através do próprio desenho, que tende a ser naturalista, né? Ou seja, a reprodução dos músculos, do corpo, do desenvolvimento urbano, dos prédios, né? Dos veículos, etc. Mas também ela tende a ser a conceber uma realidade que é factível, né? A partir dos próprios roteiros, por exemplo, liberando, de certa forma, o roteiro para incorporar os personagens
das mais variadas formas de características, mesmo que fantásticas. Então, o desenvolvimento da ficção científica, por exemplo, vai ser um agente mediador dessa relação entre realidade palpável e a própria criação artística. E, mais especificamente, o papel da superaventura, como nós vemos nos quadrinhos de super-heróis estadunidenses. Uma saudação especial a todas e todos. Eu sou Rosiraldo Miani, professor da Universidade Estadual de Londrina e pesquisador de humor gráfico há mais de 2 décadas. Mais uma vez, é uma grande satisfação poder participar das Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que neste ano retornam ao seu tradicional modo de realização, em formato presencial, possibilitando encontros e diálogos mais profícuos e produtivos entre nós, amantes dos quadrinhos e pesquisadores do humor gráfico em geral. As jornadas desse ano têm um sabor todo especial para mim, pois a convite do nosso querido mestre Valdomiro Vergueiro, recebi a honra de poder editar e lançar meu livro, que apresenta a sistematização de uma trajetória de estudo sobre charge e de desenvolvimento de uma metodologia voltada para a análise chárgica. Por isso, deixo aqui registrado meu agradecimento e minha admiração ao professor Valdomiro, bem como a toda a equipe responsável pela realização e pela organização deste grande evento, certamente um dos mais importantes eventos científicos da área, inclusive em nível internacional. Pois bem, cumprida essa apresentação e feitos os agradecimentos, passamos à tarefa de apresentar a comunicação preparada para esse evento, que é intitulada A História e a Luta de Chico Mendes, contada e registrada por meio dos quadrinhos. O principal propósito para esse estudo é rememorar o legado de Chico Mendes. Afinal, em dezembro de 2023, completará 35 anos de seu covarde assassinato. Chico Mendes, que foi seringueiro, ecologista, líder sindical e principalmente um incansável defensor da Amazônia, e considerado um legítimo homem da floresta, merece essa homenagem e esse reconhecimento, principalmente em tempos de necessária luta em defesa do meio ambiente e de nossa vital floresta amazônica. Nesse sentido, o objetivo estabelecido para este artigo foi apresentar e analisar a utilização de histórias em quadrinhos como estratégia narrativa para contar, registrar e rememorar a história e a luta de Chico Mendes, procurando identificar alguns dos elementos e recursos narrativos utilizados na história em quadrinhos, HQ, Chico Mendes, Uma Morte Anunciada, e no livro em quadrinhos, A História de Chiquinho. Quem foi Chico Mendes? Qual a sua história? O que ele representou? Chico Mendes nasceu na cidade de Chapuri, no estado do Acre, e era filho de uma família de seringueiros, profissão que também assumiu ainda adolescente. Sua vida na floresta fez despertar a consciência para a necessidade da luta em defesa da Amazônia, tornando-se sindicalista e defensor intransigente da causa ambientalista. Por representar a luta pelos interesses dos povos da floresta, e mais do que isso, por defender a convicção de que era plenamente possível promover o desenvolvimento da região amazônica por meio de projetos sustentáveis, como a criação de reservas extrativistas, Chico Mendes afrontou e feriu os interesses de poderosos grupos de ruralistas e latifundiários da região. Por essa razão, foi brutalmente assassinado na porta de sua casa, em Chapuri, no final da tarde do dia 22 de dezembro de 1988. Após sua morte, Chico Mendes se tornou um mártir da luta ecológica e um símbolo da luta pela preservação da Amazônia. Até os dias atuais, próximo de completar 35 anos de ocorrido, este é considerado um dos episódios mais representativos dos conflitos de interesses na região amazônica. Justamente por isso, a questão da Amazônia tem sido abordada sob diversas formas, e dentre elas, por meio de histórias em quadrinhos. Nesse sentido, destacamos 2 experiências em quadrinhos que tematizaram a história de Chico Mendes. A primeira delas se refere à pequena história em quadrinhos intitulada HQ Chico Mendes, Uma Morte Anunciada, de autoria de Bira Dantas, produzida em 1989, ou seja,
pouco tempo após o acontecimento, com o propósito de circular entre os militantes e organizações políticas do campo progressista para homenagear o líder sindical assassinado, e mais do que isso, para denunciar que já se tratava de uma morte anunciada. A segunda experiência comunicativa se refere a um livro em quadrinhos intitulado A História de Chiquinho, produzido em 2009. Trata-se de uma parceria realizada entre o Instituto Chico Mendes e o cartunista Ziraldo. A iniciativa contou, entre outros, com o apoio da Biblioteca da Floresta. O objetivo da publicação foi de promover uma aproximação de crianças, adolescentes e jovens com aquilo que foi a história e a luta de Chico Mendes em defesa do meio ambiente e pela preservação da floresta amazônica. Comecemos nossa apresentação, nossa análise, com a história HQ Chico Mendes, Uma Morte Anunciada. Esse material é de autoria de Bira Dantas, conhecido chargista da imprensa sindical e dos movimentos sociais. Ele produziu essa pequena história em quadrinhos com o propósito de denunciar o assassinato de Chico Mendes ocorrido havia pouco tempo. Outro propósito com a publicação foi demarcar a importância política de Chico Mendes e a necessidade de dar continuidade à sua luta. Do ponto de vista político, a proposta discursiva narrativa era de fazer a denúncia contra a União Democrática Ruralista, UDR, que era a principal organização política dos latifundiários no Brasil na época, fundada em 1985 e que, inclusive, lançou a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República nas eleições presidenciais de 1989. A UDR era apontada como a principal interessada na morte de Chico Mendes e havia especulações de que teria sido ela a mandante do assassinato do líder ambientalista. Além disso, Bira pretendia explicitar que já se tratava de uma morte anunciada. Por outro lado, a história queria mostrar que o assassinato do líder seringueiro ganhou repercussão internacional. Bira ainda explorou as representações caricatas de pessoas envolvidas na trama, como o fazendeiro Darli Alves da Silva, e também de personalidades que se manifestaram à época, como podemos constatar com Jair Meneghelli, que é à época presidente da CUT, Fernando Gabeira, que foi candidato à presidência da República em 1989 pelo Partido Verde, e Raimundo, outra liderança sindical local vinculada ao Sindicato dos Seringueiros. O chargista também utilizou frases e depoimentos reais desses personagens como parte da narrativa textual da história em quadrinhos, para poder explicitar com maior realismo alguns sujeitos do acontecimento. Ao final, como manifestação de homenagem ao líder assassinado, Bira publicou um texto escrito por Chico Mendes, descrevendo um de seus sonhos sobre o futuro, e conclui a história em quadrinhos com essa mensagem: para a luta, não há fim. Passemos agora a analisar alguns dos aspectos narrativos do livro em quadrinhos A História de Chiquinho. Como dito anteriormente, trata-se de uma obra que conta a história de Chico Mendes de uma forma didática e pedagógica para as crianças e que contou com a supervisão do cartunista Ziraldo e com desenhos de Ferretti e de Vanderlei Soares. A partir de uma narrativa própria da literatura infanto-juvenil, baseada na convivência e nos diálogos de um grupo de amigos, a proposta narrativa visa mostrar a diversidade dos povos da floresta e, a partir disso, a necessidade de manter a harmonia entre seres humanos e as demais espécies da fauna amazônica. A continuidade do enredo leva o leitor a acompanhar a gradativa tomada de consciência daqueles meninos a respeito dos conflitos que havia entre aqueles que viviam e entendiam a floresta, representados pelas crianças, e aqueles que colocavam seus interesses econômicos acima de tudo, representados pelos adultos. A história vai revelando que, diante dos riscos que a ganância dos poderosos poderia representar, as crianças, lideradas por Chiquinho, deveriam defender a floresta. Ao final, como consequência daquela atitude corajosa de impedir que os homens que não foram meninos, expressão atribuída aos inimigos da floresta, derrubassem a mata e acabaram matando Chiquinho. Em um depoimento concedido por Helenira Mendes, filha do seringueiro assassinado,
o livro retrata a luta do meu pai, dos seringueiros em versão infantil para a garotada. É um projeto para alcançar essa nova geração, para que elas possam, a partir do Chiquinho, conhecer a luta dos seringueiros, a história do Acre, e que as pessoas possam ter Chico Mendes como seu herói. E para terminar essa história, Ziraldo escreve em seu pós-fácil que as crianças brasileiras amem conhecer essa bela história contada especialmente para elas. Vamos então ao momento das nossas considerações finais. A partir de uma breve análise da narrativa das duas histórias apresentadas, podemos verificar que alguns importantes recursos da linguagem dos quadrinhos foram bem explorados para poder atingir os seus propósitos. Na história produzida por Bira Dantas, utilizando fartamente a caricatura como recurso visual e explorando toda a potencialidade narrativa da dialética entre vinhetas e quadros, para sintetizar a história e, ao mesmo tempo, lançar o desafio ao leitor de buscar outros elementos para compreender a totalidade daquela realidade, o autor cumpriu bem os propósitos de oferecer informação e de promover uma reflexão crítica em torno das lutas e do assassinato de Chico Mendes. Com relação ao livro em quadrinhos, apesar de não seguir de modo estrito o estatuto das histórias em quadrinhos e se apresentar muito mais como um livro ilustrado, é possível reivindicar que a produção se vale da linguagem dos quadrinhos para o seu processo de produção. Nesse sentido, sua narrativa, voltada para atender a um público infanto-juvenil, perpassa elementos realistas e simbólicos da história e da luta de Chico Mendes e cumpre os propósitos informativos, formativos e de produção de memória que uma história em quadrinhos pode comportar. Agradeço pela oportunidade e estarei à disposição para os debates. Muito obrigado.